assuntos. Vamos falando agora de esporte, viu, gente? Olha só, os jogos escolares já vão começar, já tem um mês previsto para o início dos jogos escolares aqui em Três Lagoas. O repórter Isael Espíndola tem as informações pra gente sobre os jogos escolares aqui da nossa cidade. Pois é, Ana Cristina, os Jogos Escolares Três Lagoenses começam em abril. Só que agora, 12 de março, já tem o primeiro congresso técnico para as escolas escreverem as suas equipes. Sobre este assunto eu converso aqui com o secretário da Sejuvel, o Walter Dias, mais conhecido como Hulk. Hulk, os Jogos Escolares Três Lagoenses parece que é uma mina de revelar grandes atletas e agora já está com a data programada para começar. Tudo bem, Israel? Tudo bem, Ana? Então, já começa agora correr o ano de 2025, a gente precisa preparar os nossos atletas para cumprir suas missões, né? Então, vários deles têm Bolsa Atleta estadual, já com... Porque esses jogos abertos nós temos dois, Israel, de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Diferentemente do ano passado, que o calendário foi o 12 a 14 antes do 15 a 17, porque assim, a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, CBDE, ela realiza os Jogos Nacionais de 12 a 14 e o COB de 15 a 17. O COB sempre realiza antes, em setembro, e a CBDE em novembro. Mas devido ao ano olímpico, por causa das Olimpíadas, o COB ele troca com a CBDE. Então ele fez o dele ano passado em novembro e a CBDE em setembro. Só que esse ano volta ao normal. Então são 3 anos consecutivos dessa forma. Então a primeira etapa é o 15 a 17 anos, que a grande diferença é que esses jogos é por seleção. Então a gente faz as seleções, por exemplo, tem os jogos escolares nossos por escola aqui. Aí o ganhador, a gente tem os nossos técnicos da secretaria, eles fazem a seleção de quem participou do campeonato. A gente leva essa seleção para os jogos escolares estaduais. Aí lá joga a seleção de todos os outros municípios que estão lá. E depois, por exemplo, o técnico campeão faz a seleção do estado para representar lá na etapa nacional. Um exemplo disso foi o nosso técnico Daniel, professor de voleibol, nosso aqui da Sejuvel. Ele fez a seleção do município, levou para Campo Grande, fomos campeões da modalidade de voleibol masculino, e ele fez a seleção e levou para disputar lá em João Pessoa, né, como técnico do nosso município, mas representando o estado. Então essa é o grande chamariz da coisa, é isso, você trabalhar. Então a gente sabe que um técnico nosso aqui, ele pode representar o estado lá na capital. E esse ano, eu falo capital porque esse ano o jogo será na cidade de Brasília, em setembro, né? Então, nossos jogos começam aqui, nesse congresso técnico, começa dia 12, as inscrições elas têm que ser entregues para nós até dia 10 de março. As inscrições são dia 12, o congresso técnico é dia 12, aqui no Cacildo da Acre Rocha, às 18 horas, onde nós temos o professor Mauro, mais nosso diretor de esporte, Sábio Bernardes, juntamente comigo, a gente vai fazer o congresso técnico, falar da coordenação dos jogos, né, de como será a organização, toda a questão normal de jogos. Aí a gente vai iniciar no comecinho de abril, a gente começa os jogos, as disputas, né? E aí vamos fazer a seleção, treinar para ir para a fase estadual, que já começa dia 16 de maio. Então, de 16 de maio até 1º de abril já começam os jogos, né? Agora, Walter, a gente mostra também que esses alunos dessas escolas estão enganjados. A gente vê um alto nível técnico por parte desses atletas. Vamos falar das modalidades para as pessoas que estão nos assistindo, para ver que o Três Lagoas não é apenas uma modalidade, são diversas modalidades, tanto no coletivo quanto individual. Exatamente. No coletivo, a gente tem já vários destaques do nosso município, né? Voleibol de praia, voleibol indoor, que a gente chama, basquetebol. Temos o futebol de salão, que tem uma notícia fresquinha. Porque o COB, pelo futebol de salão não ser olímpico, ele tinha tirado do quadro dele de atividades, né? Para poder realizar os jogos. E esse ano vai voltar novamente. Então, a gente estava tendo a disputa do 15 a 17 por escola, mas agora será por seleção também. Então o COB abraçou de novo o futebol de salão, que é o desporto mais praticado nas escolas do Brasil, praticamente é o futsal. Então a gente vai ter realmente tudo por seleção novamente. E das individuais são essas 4 modalidades de quadra, né? Futsal, voleibol, basquete e handebol. E temos as individuais, que é atletismo, que a gente tinha um destaque maravilhoso no atletismo. Inclusive tem uma notícia fresquinha, porque o professor Reinaldo vai dar, que a nossa atleta que foi convocada para a CBDE, né? Ela está indo para a Ginaside também agora, mas o professor vai conversar com vocês ainda, vai explicar certinho.
Então é uma grande, assim, sai aqui das nossos treinamentos ali na ADA e está conhecendo o mundo, vai ser na Sérvia o campeonato. Natação, a gente está reiniciando um trabalho de equipe, ficou assim, bastante tempo sem equipe. Então nós temos o professor Russo e o professor Wesley, que está trabalhando muito, muito grande, que a gente reconquistou o espaço ano passado, né? Então já está começando a ter equipe novamente, inclusive eles estão indo agora no começo de março, disputar uma etapa do estadual em Campo Grande, agora no comecinho, 7 dia 8 de março. Então a gente espera que nós temos aí, já tivemos grandes atletas nacionais, campeões nacionais aqui como a Luiz, que já jogou disputar pelo Corinthians já, campeã nacional. Então a gente tem assim uma grande esperança de que saia bastante progresso nessa modalidade. Judô, estamos com um projeto muito bacaninho, mas a gente apoia também o projeto da cidade. Tênis de mesa, ou seja, todas as categorias que são realizadas pela Fundesporte, a gente realiza os jogos escolares aqui, que é a fase classificatória, e os campeões das respectivas modalidades irão para Campo Grande. E as escolas têm já demonstrado interesse em inscrever seus atletas, tanto da rede municipal, estadual, quanto também da rede privada? Exatamente, quer dizer, a expectativa deles é essa, mal começou, teve o início das aulas, mal os professores começaram a trabalhar, já tem que redobrar o trabalho para que a gente tem disputa aí pela frente já. E já pensando nisso, no mês de julho tem a disputa do 12 a 14, então o pessoal trabalha com bastante afinco, com bastante vontade, a procura ela é imensa, a procura é muito grande, então a gente sabe que assim, nós temos uma adesão bastante grande. Em algumas modalidades mais, outras modalidades menos, mas a procura é bastante grande. Tá certo, Walter, obrigado aí pelas informações. Então, dia 12 de março, congresso técnico dos Jogos Escolares Três Lagoenses, que forma aí, né, grandes atletas, que inclusive despontando no cenário internacional. Eu volto aos estúdios.